Alô, bom dia. Bom dia, Rio de Janeiro. Ah, agora senti o calor do carioca. Muito bem. Então vamos lá. Ansiedade, somatização, síndrome do pânico e ectoplasmia. Sendo membro do Departamento de Comunicação da AMI Brasil, nós temos sempre que fazermos a lembrança que vocês acessem o site da AMI Brasil, que é o www.amibrasil.org.br, onde temos os lançamentos dos nossos livros, os nossos eventos, as publicações, muitas delas que podem ser acessadas gratuitamente pelo próprio site, a custo zero, inclusive a revista Ciência, Saúde e Espiritualidade, publicada pela AMI Brasil, uma publicação trimestral. Então acesse o nosso site, que ao longo do ano, não só nos 4 dias do MEDNESP, nós temos muitas informações bacanas e dos eventos que são realizados no Rio e no Brasil inteiro. 2 livros de referência que estão à venda aqui na livraria Freitas Nobre, que eu uso como base para essa minha fala, é de um colega psiquiatra meu, Ectoplasma, Luciano Munari, e também o Saúde e Espiritismo, onde temos vários coautores de várias associações médicos espíritas, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa temática da fluidoterapia, da ectoplasmia. Fica a sugestão de leitura. Bom, aqui está a face do nosso amigo, né? Com ansiedade, com crise de pânico, principalmente quando o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo, não é mesmo? O que deixou todo mundo estarrecido com aquele mal-estar coletivo em rede nacional, né? Mas vamos aqui a alguns conceitos para entrarmos propriamente. A ansiedade, um estado de humor negativo caracterizado por sintomas corporais, de tensão física e apreensão com relação ao futuro. Preste também atenção com relação a esse termo, apreensão com relação ao futuro, tá? A ansiedade, então, pode ser benéfica ou patológica, dependendo do seu nível, da sua proporção. Seria, então, benéfica quando ela te prepara ou te protege para alguma coisa. Eu, vindo aqui para o Rio, eu fiz a minha mala na noite anterior. Eu não fiz a minha mala 2 meses antes, com a ansiedade da viagem, do MEDNESP, da alegria de rever amigos. Então, a ansiedade, um pouquinho todo mundo tem, quando ela te protege, te prepara para algum fato que você vai viver na sua vida, no seu cotidiano. Ela se torna patológica quando, obviamente, ela se torna intensa ou desproporcional àquilo que está causando. Tudo bem? Somatização. Então, o que seria? Uma série de queixas físicas continuadas, que podem ser clinicamente observadas no nosso consultório todos os dias, quando os pacientes se queixam de dores crônicas, inflamações, asites, rinite, sinusite, gastrite, labirintite, assim por diante, inexplicáveis muitas vezes do ponto de vista clínico, mas o paciente não está inventando aquele sintoma. Ele de fato está sentindo, não é frescura daquela pessoa, não é teatro. Quase sempre com os exames normais, com muito prejuízo da sua vida cotidiana, a vida social dela, ocupacional, afetiva, gerando estresse, problemas emocionais, não é? Traduzindo então por uma angústia psicológica com sentimentos e pensamentos não saudáveis para a sua vida, para o seu dia a dia. Crise de pânico. Muitas vezes nós ouvimos falar erradamente que a pessoa tem pânico. Por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu vi a minha sogra, entrei em pânico. Não, não é isso, vi uma barata, entrei em pânico. É uma fobia ou um problema de relacionamento com determinada pessoa. A crise de pânico propriamente dita é o que a gente vai falar aqui. São ataques esporádicos e intensos, recorrentes, de extrema ansiedade. A pessoa está passando mal, ela tem que parar no pronto-socorro. Com sintomas físicos muito desagradáveis. A pessoa acha que está tendo infarto. E na dúvida a gente recomenda que de fato ela vá ao pronto-socorro, porque pode ser um problema cardiológico, lógico, né? Ela pode durar a crise de pânico de minutos a horas, dá em qualquer lugar, aberto, fechado, de dia ou de noite. Geralmente adultos jovens, a maior incidência, 25 a 30 anos, não que não tenha nas outras faixas etárias. E por questão de estatística, a gente vê isso mais em mulheres do que em homens. 2 casos para mulheres e 1 para homem. Aí trazendo do livro Evolução em 2 Mundos, do André Luiz, capítulo 14, da primeira parte, esse trecho onde ele fala da psiconeurose, que a gente vai correlacionar nos slides posteriores, para a gente não perder o tempo aqui, né?
Uma simbiose obsessiva, onde obsessivos anestesiam ou infantilizam mentes menos aptas ao autocontrole, podendo evoluir até para um episódio epiléptico, coisa aqui que o nosso colega Marco Aurélio citou em alguns slides anteriores. Vamos para frente, vamos lá. Sintomas do Código Internacional de Doenças, que a gente vê transtornos de ansiedade, somatização e crise de pânico, provavelmente algum de nós vai se encaixar em alguns desses sintomas. Taquicardia, sudorese, náusea, vômito, alteração da pressão arterial para mais ou para menos, palidez ou vermelhidão, tontura, formigamento, arrepios. E eu vi aqui o nosso colega falar, a Elisa, da provável baixa temperatura quando o paciente produz mais ectoplasma do que o ATP, os arrepios podem ser mais ou menos por aí, não é, Elisa? É uma possibilidade, não é? Dor aguda no peito, na cabeça ou em qualquer parte do corpo, um medo incontrolável, uma sensação de morte iminente, isso é muito clássico na síndrome do pânico. Me leva para o pronto-socorro que eu vou ter um troço. As pessoas falam assim. E o paciente que tem crise corriqueira e crises repetidas, a equipe do próprio pronto-socorro já fala, aquele paciente de novo, ele já fica até marcado negativamente por conta da equipe de enfermagem. Aquele paciente 13 está chegando mais uma vez, que vai ser aplicado um ansiolítico, um calmante, um diazepam, o eletrocardiograma vai vir normal e vai ser mais uma vez uma crise de ansiedade que deixa o paciente muito constrangido. Dá vergonha de ir lá de novo no pronto-socorro passando mal. Até porque às vezes o pessoal tira sarro do paciente, o que está errado, né? Um constrangimento muito forte. Como médicos, nós temos que ver alguns diagnósticos diferenciais de algumas situações clínicas que podem dar sintomas um pouco parecidos, da parte orgânica, metabólica, como hipertiroidismo, tensão pré-menstrual nas mulheres, a famosa TPM que lá em Santos a gente chama tô pra matar. Aqui no Rio é mais ou menos também ou não? Ou é mais bossa nova? Como é que funciona a coisa aqui? Intoxicação por drogas, listas ou ilícitas, a pessoa tem uma crise de ansiedade, taquicardia, fica sudoreica, pálida, com a sensação de dor no peito, parece que vai passar mal, Infecções agudas, virais ou bacterianas, alterações hemodinâmicas, acidose metabólica do diabetes, por exemplo, crise de epilepsia, ou a pré-crise de epilepsia, parece que eu vou ter um troço. Então a gente tem que ver os diagnósticos diferenciais. Aqui na região do nosso cérebro, o medo, uma reação em cadeia envolvendo várias partes do nosso cérebro. Número 1, tálamo, essa partezinha aqui, recebendo informações dos olhos, ouvidos, boca e pele, que manda informações para a partezinha número 2, o córtex sensorial da superfície, na nossa calota craniana, que vai interpretar essas sensações que o tálamo manda, que manda informações para o número 3, o hipocampo, armazenando as nossas memórias, processando os estímulos, que manda informação pelas sinapses internas aqui, para a região da amígdala, que vai descodificar essas emoções, tentando determinar as ameaças, armazenando as memórias do medo. Então, se a gente está falando também sobre um congresso de saúde e espiritualidade, e falando da teoria da reencarnação, a gente armazena as memórias do medo de várias vidas sucessivas. Não só da vida presente, por um trauma que a gente passe, uma violência, um assalto e assim por diante. E depois aqui por último, com sinapses para a região do hipotálamo, que vai decidir no momento de medo, de uma crise, o que eu tenho que fazer. Correr, fugir ou lutar. Tá? Vamos para frente. Como causas, a parte da psiquiatria nos fala resumidamente, óbvio, que podemos ter alteração na produção, na recaptação de alguns neurotransmissores, principalmente a serotonina, ligada ao sistema límbico, ao sistema das nossas emoções. O estresse da vida moderna pode ser uma causa de ansiedade, somatização, crise de pânico? Pode. Burnout também associado? Pode, lógico que pode. Século XXI, a gente não larga celular ou WhatsApp, esquece de falar com as pessoas, parece que o 11º dedo da nossa mão agora é o celular, não é mesmo? A personalidade, às vezes, hipocondríaca, sempre acho que eu estou doente, pode ser um fator aí que vai causar ansiedade crônica, fobia, pode. Falta de confiança em si mesmo ou na providência divina, a importância da fé, a importância de se conhecer, ver as suas potencialidades, qualidades, defeitos, tendências. E aqui pegou um pouquinho o slide, mas fala o último item, principalmente nas ansiedades,
pessoas que querem controlar situações e o porvir. Vocês conhecem alguém que seja controlador, sim ou não? O espelho dá a resposta? Pois é, nós somos muitas vezes controladores. Só que a vida é incontrolável, o verbo é viver, não é controlar. Né? O filósofo Facebook fala muitas coisas interessantes. Uma vez eu vi uma frase: relaxe, nada está sob controle. Absolutamente nada. No Mednesp 2009 o computador deu pau na minha fala. Como eu fiquei feliz lá em Porto Alegre, não sei se a turma lembra aí, né? Enfim, nada está sob controle. Eu vou ter que me adaptar a uma situação que de repente eu não estava planejando, né? Etiologias espirituais, olhando a hipótese reencarnatória, a hipótese obsessiva, mediunidade desequilibrada pode ser uma explicação para a crise de pânico com relação à ectoplasmia? É uma coisa para a gente pensar. Processo obsessivo espiritual, onde obviamente pessoas que tivemos situações mal resolvidas em outras encarnações tentaram de alguma maneira se vingar da gente, principalmente jogando pensamentos negativos na nossa mente, no nosso cotidiano. Sabe aquele pensamento que às vezes você não sabe de onde que vem, que te faz mal? Pensamento de inferioridade, de incapacidade, que nada vai dar certo, que eu não vou ser feliz, que puxa a gente para baixo de alguma maneira. E geralmente são pensamentos na crise de pânico de coisas muito ruins. Você vai morrer, você vai passar mal, nada vai te curar, nenhum médico vai te curar. Por que você não se mata? Pensamento bem agradável, bem prazeroso. Então o paciente chega em sofrimento psicológico quando ele está nesse estado. Tá? As intuições negativas, como a gente fala, são conexões com as vidas passadas. Muitos dos nossos pensamentos que a gente tem no dia a dia, inconscientemente, nada mais são do que meras lembranças de fatos traumáticos que nós passamos em outras encarnações, ou também que nós fizemos os outros passar, sofrerem nas nossas mãos, lá nas nossas vidas passadas. Não pensem vocês que todos nós nas vidas passadas fomos certinhos, perfeitinhos e bonzinhos. Nós também já jogamos no outro time. Já fizemos coisas que na encarnação atual, a gente, por exemplo, a gente não faz mais. Ou pelo menos tenta não fazer. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui, levanta a mão, o braço. Alguém aqui já matou alguém? Sinceramente. Opa! Temos um lá atrás. 2. Nessa encarnação. 3. 4. Olha que até meia-noite ainda dá tempo, hein? Quem dá mais? Então, às vezes, a gente dá esse exemplo um pouco mais intenso, né? Porque às vezes a gente não vai tirar a vida de outra pessoa, mas nas vidas passadas a gente já pode ter feito isso. Na vida presente a gente não faz mais isso, a gente só tem vontade de voar no pescoço. Né? E a gente se segura muitas vezes. Né? E a hipótese que a gente está aventando junto com os colegas é que na crise de ansiedade, de pânico, pode haver a intensa e aguda manipulação do ectoplasma junto àquela pessoa. Então, se eu pensar na possibilidade de tratamento só medicamentoso, pode ser que eu alivie e ajude aquela pessoa naquela situação, mas a hipótese que pensamos, para quem tem isso de uma maneira crônica, é que essa pessoa produz muito ectoplasma e de alguma maneira está entrando em sintonia com energias não inteligentes do ponto de vista amoroso, saudável, mas com energias provavelmente afins, com sobras ou ressonância do seu próprio passado, e que manipula o seu ectoplasma contra ela mesma, fazendo ela ter esses sintomas extremamente desagradáveis. Vamos para frente. Então, transtorno de somatização por parte dos obsessores de plantão. O que é o tal do ectoplasma que a Elisa falou muito bem? Vou ler mais rápido aqui para a gente ganhar tempo. Uma energia, um fluido, uma substância, uma massa, uma matéria, cada um chama do jeito que achar conveniente. Semimaterial, amórfica, elástica, produzida pelos seres vivos encarnados. Existe o ectoplasma humano, mineral, vegetal e animal. Mas tudo que falarmos aqui para adiante será exclusivamente o ectoplasma humano, tudo bem? Conduz eletromagnetismo, manipulável pelos seres humanos encarnados e desencarnados, teria uma massa, um peso, uma quantidade de energia, interagindo com o meio ambiente através de fenômenos físicos, mas não temos ainda
um aparelho, um ectoplasmômetro para medir ou quantificar ou qualificar tudo isso. A gente espera que uma aparelhagem, pela intuição dos amigos da espiritualidade, da biofísica ou da bioquímica talvez, possa ajudar a ciência a construir uma aparelhagem que possamos quantificar e qualificar essa questão da ectoplasmia, mas ainda nós não temos. Na história do Espiritismo, o ectoplasma está correlacionado, todo mundo sabe disso, com a materialização dos objetos ou de espíritos, como a Elisa já disse aqui anteriormente. As fotos que ela mostrou, vamos citar até algumas aqui. Tá? Nas casas espíritas, o ectoplasma está correlacionado com o trabalho de passe, com a sessão de cura para quem está passando algum problema de saúde, cirurgias espirituais, as águas fluidificadas que o nosso colega mostrou aqui, com provas, com fotografias em centro cirúrgico, em enfermarias, o quanto aquele fluido, aquele soro, fica cheio de bolinha. O que é aquilo? Para a gente pensar e estudar. Né? Essas informações oriundas do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, para quem quiser dar uma olhadinha lá. Tá? Vários pesquisadores na história do Espiritismo são os nossos heróis que começaram todos esses estudos, dentre eles o William Crookes, o Crawford, o Charles Richet, criador do termo ectoplasma, fundador da metapsíquica, e obviamente Kardec e Chico. Aqui está o simpático William Crookes, em homenagem a ele. E algumas fotinhos, já mostrados aqui pela Elisa, né? O que sai da boca do médium, que parece um algodão doce, uma Maria mole, né? É o tal do ectoplasma, aqui o Chico mais mocinho, é alguém que parece com um lençol na cabeça, se materializando. Aqui o espírito de Irmã Josefa, na mesma sessão. Essas fotos foram publicadas na revista O Cruzeiro, na década de 60, aqui no nosso país. Outras fotos aqui, parece um pano branco, né? Um lençol. Então, são fotos de domínio público, estão na internet, para quem quiser olhar com mais calma em casa. Aqui o médium Peixotinho, da cidade de Macaé, do Rio de Janeiro, espírito materializado de Ana. E reparem que a primeira parte que fica mais nítida é o rosto, justamente por o espírito se identificar quem ele é. O nosso cartão de visitas é o nosso rosto, não é mesmo? Aqui, quando eu tive a oportunidade, vocês morando aqui no Rio, podem ir na sede da Federação Espírita, não sei o nome da rua, no centro da cidade, e tem um mini museu com alguns objetos materializados que foram moldados em parafina, estão lá até hoje. Eu já estive aqui há alguns anos, para quem quiser visitar a sede da Federação Espírita, lá no centro da cidade. Tá? Então, flores, mãos, pés e assim por diante. Ok? Todas as fotos de domínio público na internet. Aqui o caso também citado pela Elisa, William Crookes, de pé, ao lado de Kate King, com os pés descalços, sobre um pano, sobre um ponto particular do assoalho. Repetiu depois a foto entre a médium e a pessoa que foi se materializando, tá? Como a Elisa citou o exemplo também. Então, características do ectoplasma. Mais inodor, mais frio do que quente, mais úmido do que seco, expansível. Por isso que é possível fazer tratamento de cura à distância. Para quem está internado no hospital, para quem não pode ir pessoalmente à casa espírita, a pessoa pode tratar à distância, em outro lado do planeta, porque para a espiritualidade não tem tempo nem espaço. A coisa é muito fácil, basta pensar. Né? Fotossensível, como a Elisa já disse, tangível e obediente à ação mental. Então, o ectoplasma pode ser usado para o bem ou para o mal. Está lá no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ectoplasma penetra qualquer matéria, está presente na natureza, é de origem alimentar, como a Elisa já falou, tem a ver com metabolismo orgânico bioquímico, como a Elisa aqui deu uma aula maravilhosa para a gente visualizar todo esse mecanismo. Tem a ver com a produção do ATP, o alimento que chega pelo bolo alimentar, sendo todo quebrado em micropartículas, né, sendo absorvido, a glicose sendo absorvida lá no intracelular, produzindo energia pela cadeia respiratória das mitocôndrias, como a Elisa falou, né? A glicose produz mais oxigênio da nossa respiração, produz CO2, água, essa energia é o ATP, ou talvez o ectoplasma também, como forma a Elisa falou aqui, nesse mecanismo intracelular. Ela também cita esse slide das fontes dos fluidos de materialização, mais puros dos espíritos superiores, os nossos, dos encarnados, o fluido B, ou os fluidos de ectoplasma oriundos também da natureza, que é o C. Mas nas sessões espirituais,
A maioria do ectoplasma utilizado é o B, dos próprios médiuns. Tá? E do livro Evolução em Dois Mundos, da primeira parte, onde fala do automatismo do corpo perispiritual, cita que a inteligência influenciando o ectoplasma, que é no fundo o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que se necessita para se expressar, ressaltando já a importância do conteúdo do nosso sentimento e do conteúdo do nosso pensamento. Então preste atenção, isso eu falo muito para os pacientes no consultório. O que você está pensando, o que você está sentindo, como corresponsável pelo sintoma que está se expressando no seu corpo físico, para a gente analisar o nosso dia a dia. Continuando, que o homem pode, pela própria conduta, então, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos, ou unidades de forças psicossomáticas, que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da nossa mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Vamos para frente. Para quem doa ectoplasma na casa espírita, dando passe na sessão de cura, faz muito bem. Isso é uma orientação que a gente vai dar para os pacientes da gente. Então, quem doa, a doação não é maléfica, mas para quem fica acumulado esse fluido, pode ser. Aí citam em várias obras de André Luiz, necrose tecidual em via de eliminação nas nossas mucosas, porque o ectoplasma sai pelos orifícios do nosso corpo, pela boca, pelo ouvido, pelo ânus, pelos poros, desestabilização das membranas, rupturas celulares, degradação por enzimas lisossomais, mitoses anômalas formando cistos, tumores benignos ou tumores malignos, uma coisa para a gente pensar. Normalmente o nosso corpo ele se divide as nossas células funcionalmente, a mitose, a meiose, etc. Mas quando essa divisão ela é anômala, é quando começa a formação desses micronódulos ou microtumores, que poderia, em teoria, ter a ver com o ectoplasma também. Por isso que a gente fala que são hipóteses. Então esse fluido ectoplasma fica mais acumulado então na região do abdômen e do tórax, por conta da nossa alimentação, da nossa respiração, é eliminado pela expiração junto com o gás carbônico, sai pelos orifícios do nosso corpo e quando não doado ou não eliminado a contento, porque todos nós produzimos ectoplasma, não importa se você é espírita, católico, budista, branco, negro, homem, mulher, flamenguista, fluminense, Botafogo, vascaíno, não faz diferença. Todo mundo produz ectoplasma, mesmo que você não acredite nisso. Quando não doado, então não eliminado, pode então gerar uma série de sintomas físicos, os tais transtornos de somatização. É o que a gente está tentando estudar e tentando comprovar de uma maneira mais científica nos eventos que fazemos pela Associação Médico Espírita. Então tem ligação direta com o mental, ligação direta com o nosso temperamento, daí a necessidade do autoconhecimento e da autotransformação, a famosa reforma íntima, que o Espiritismo nos orienta todo santo dia, quando a gente acorda e quando a gente deita. Quem eu sou? O que eu fiz hoje? O que eu posso vir a ser? O que eu posso vir a fazer? Esse é o pensamento que deve nortear todas as nossas condutas, da nossa vida, do nosso dia a dia. Então o que a gente pensa de como possibilidade, como hipótese, das pessoas que têm muito ectoplasma, ter, portanto, uma mediunidade obrigatória de cuidar dela, de cura, de dar passe. Por estatística no consultório, eu tenho orientado as pessoas que aceitam, porque tudo tem o livre-arbítrio, logicamente, quem aceita essa orientação, tiver uma tendência espiritualista, de criar um vínculo com alguma casa espírita, fazer um curso para vir a dar passe, que não vai ser da noite para o dia, não vai ser em 15 dias, e que ela faz esses trâmites burocráticos dentro da casa espírita, não só para receber o passe quando ela está numa crise de ansiedade, de pânico, ou recebe o passe numa cirurgia de qualquer tipo, como o Marco Aurélio falou, no hospital ou numa casa espírita, mas a pessoa sair de uma postura passiva, de só receber ajuda, e sair para uma postura ativa, de virar doador, virar voluntário, virar trabalhador. Dar é melhor que receber. Como eu falei no começo, a gente faz uma palestra no Mednesp e ganha 120. Dar é melhor que receber.
Então a pessoa que se convence pela razão e pelo coração de que ela precisa de alguma maneira ter esse compromisso no servir, ela vai começar a fazer o seu processo de cura para ter menos ansiedade, ou seja, menos querer controlar as coisas da vida, menos crise de somatização, menos crise de pânico, porque ela melhora o temperamento e se afasta do obsessor de plantão, por questão de sintonia mental. Então a gente sugere que a pessoa, se quiser aceitar, se tiver um cunho espiritualista, siga esse caminho. E o retorno, o feedback que a gente tem tido, tanto no consultório onde eu trabalho, quanto no posto público onde eu trabalho, é extremamente positivo. As pessoas têm aceitado, entendido e compartilhado dessas alegrias de se sentirem melhor com o ato de servir. Tá? Alguns sintomas gerais, vamos bater rápido que o tempo é curto e a Sapucaí é grande, não é mesmo? Sintomas gerais, quem tem muito ectoplasma. Exames normais, tá bom, gente? Não deixe de procurar um médico de qualquer especialidade que você precise, senão você cai no fanatismo espírita, e isso também não é bom. A pessoa pode ter enxaqueca, dor de cabeça, você acha que é acúmulo de ectoplasma, mas às vezes ela tem uma doença orgânica, ela pode ter um tumor. Então tem que fazer exames, a gente não pode ser nem 8 nem 80. Sempre com bom senso e inteligência. Mas se todos os exames vêm normais, que hipótese de sintomas que a gente vê na clínica na parte que tem a ver com excesso desse fluido? Sensação de mareamento, lacrimejamento, bocejo intenso e relaxante, como eu já vi muita gente aqui bocejando, não sei se a palestra às vezes dá sono, né, Elisa? Pode ser também isso, né? Mas muita gente só começar a falar, quanta gente entra na casa espírita e começa a bocejar? Um monte. Abre aquele bocão, parece o leão da Metro Goldwyn Mayer lá, né? Aí você faz aquele comentário maléfico, deve estar com o obsessor, né? Não necessariamente. Ou deve estar com encosto, né? O povo fala encosto também, né? Não necessariamente. Ela pode estar naquele momento, ouvindo uma palestra ou na sala de passe, tirando o excesso de ectoplasma sem ela saber. Aliás, os médiuns que têm evidência conseguem enxergar esse fluido. Tá? Olha o bocejo aí, já estou vendo mais. Pessoa que tem muito soluço, que acorda cansado, não tem problema orgânico, que tem psoríase, aquela doença crônica de pele, é uma hipótese que a gente pensa que também tem muito ectoplasma. Suores profundos nas mãos, sensação de calor em abafamento, mesmo em dias frios, inchaços nas suas extremidades, sente-se mal onde tem pessoas doentes, quando dorme baba no travesseiro. Olha a fronha. Tá? Tendência à hipoglicemia, muita vontade de comer doce, aí eu me encaixo, perfeitamente. Ectoplasma de chocolate, adoro. Adoro. Amido, né? Tudo que é carboidrato parece que tem mais a possibilidade de produzir ectoplasma do que outros tipos de alimentos. Não que outros também não produzam. Pessoas que têm dores crônicas nas articulações, artrite, artrose, já está tomando remédio, não resolve. É uma possibilidade de ser esse tipo de influência de produção de ectoplasma. Lugares que têm muitos efeitos físicos também, muitos estalos. Quando começa a quebrar muito eletrodoméstico em casa, presta atenção. A harmonia da sua casa não deve estar boa. Tá? Muita briga, muita irritação, muita mágoa. Isso contamina o seu ambiente de uma maneira negativa. E quais os aspectos psicológicos que a gente tem então que se prevenir para não cair na sintonia negativa? Porque digamos que trabalhando com a teoria da reencarnação, a gente está num processo de evolução. Então o nosso personagem de hoje, que hoje chama Flávio, João, Patrícia, Maria e assim por diante, é a nossa melhor versão dos nossos passados, de várias existências sucessivamente. Então se de alguma maneira a gente cai em melindres, a gente está abrindo brecha para a irritação. O que é o melindre? É quando a gente leva muito comentário como ofensa pessoal, é quando a gente deixa de ser humilde para saber se aquele comentário tem fundamento e isso vai me servir, vai me ajudar. Em que momento eu começo a me tratar com autopiedade? Ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Lembra da hiena, do Lip Hard, do Hanna-Barbera? É bem aquilo que não faz bem, né? Vitimização, histeria. O que é histeria? É toda vez que você é contrariado. Levanta a mão quem gosta de ser contrariado. Nenhum voluntário agora? Nem eu, porque é uma tendência humana de querermos as coisas do nosso jeito.
e na nossa hora. Não é no tempo de Deus ou no tempo da vida. Uma coisa para a gente prestar atenção. Então, se a gente sintonizar com sentimentos negativos, o que pode acontecer de mais sintomas, por exemplo, na parte digestiva? Fermentação, gases, flatulência, dilatação abdominal, esofagite, gastrite, colite, náusea, vômito, às vezes relacionado à bulimia, eructação, que é quando arrota muito, sintomas de hérnia de hiato, náusea quando escova o dente de manhã. Na parte respiratória, tosse crônica, asma, bronquite, mas não deixe de procurar o especialista. Tome o seu remédio regularmente se for indicado, porque o remédio certo, na hora certa, para a pessoa certa, vai ajudar, vai fazer bem, tá? Afonia, rouquidão, pigarro crônico, a pessoa não é tabagista, coriza crônica, sensação de estar sufocando enquanto dorme. Na parte auditiva, coceira, entupimento no ouvido, otites, zumbidos. Como liberar ectoplasma? A primeira coisa é fazer uma revisão na dieta. Aprender a comer um pouquinho de tudo. Não é muito de tudo. Então é ter uma autoeducação, comer mais vezes ao dia fracionadamente e assim por diante. O ectoplasma geralmente é correlacionado ao tratamento espiritual, então a doação geralmente na própria casa espírita, com seriedade, com simplicidade, e são técnicas de expiração de retirada com as mãos, assim, pela boca, pelo ouvido, pelo nariz. Discretamente você pode fazer isso durante a palestra, durante o passe, ok? O que temos visto, meu tempo já está esgotado, com relação à síndrome do pânico e terapia de regressão de memória de vidas passadas, é que a pessoa que tem muita crise de pânico nessa encarnação atual, ela foi muito irradiada ou muito envolvida com tendências ao egoísmo na vida passada. Sabe aquela coisa eu, primeiro eu, depois eu? Quem tem muito egoísmo em vidas passadas sucessivamente, de alguma maneira no progresso das suas evoluções encarnatórias e para a programação reencarnatória da próxima vida, lá de alguma maneira, antes de encarnarmos para a vida presente, foi mais ou menos perguntado para nós, olha, você prefere ter poliescoliambose múltipla generalizada? Ou seja, um monte de doenças? Ou você prefere ter mediunidade para ajudar as pessoas? Para dar passe na casa espírita? Eu prefiro ter mediunidade para ajudar as pessoas. Pode pôr aí 3 cruzes que eu vou cumprir agora nessa vida. Põe aí. Aí a pessoa reencarna e começa a ter sintomas e aí foge desses assuntos do seu compromisso sobre espiritualidade. E o sintoma vai se persistindo, vai ficando algo crônico naqueles quadros que falamos aqui anteriormente. E se ela tem muito ectoplasma e o seu temperamento é um temperamento que faz sintonizar toda hora, com dificuldade de aceitar frustração, que se melindra, que quer tudo do seu jeito, que se irrita por qualquer coisa, longe da brandura, longe da reforma íntima, está dando a faca e o queijo na mão para o obsessor de plantão manipular o seu ectoplasma contra ela mesma. Então a gente tem que aprender, enquanto profissional de saúde e também enquanto ser humano, a nós não sintonizarmos na rádio Obsessor FM. Porque o slogan da rádio Obsessor, Obsessor FM é tudo de ruim para você. A gente tem que sair dessa sintonia e começar a praticar o bem. Porque o bem é a defesa que a gente faz por todo lugar que a gente passe. Se a gente for para o inferno, vai ser a nossa defesa também. Sempre, aqui e agora, sempre é possível fazer o bem. Tratamento medicamentoso, psicoterapêutico, mudança do temperamento, meditação, yoga, tratamento de desobsessão, equilíbrio mediúnico, doação do ectoplasma. E para finalizar, essa poesia de Emmanuel Chico Xavier, meu tempo esgotou, quando fala sobre controle da ansiedade, aguarda o tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas, o lado contra te ironiza, o sentimento ferido te aborrece, entretanto reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu, e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém, continua trabalhando, servindo em paz. Aguarda o tempo na certeza de que pelas circunstâncias da vida, pelas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Encerro aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus.